agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Deiró de Andrade. A paz do Senhor, queridos irmãos, venho aqui compartilhar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra. João 16, no versículo 33, diz assim: Tenho
ter-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu lembrei de uma história que conta de um casal de missionários. Esse casal de missionários trabalhou durante muito tempo para o reino de Deus. E chegou um momento de vir para casa. Já velhinhos, cansados, chegou o momento de descansar. E eles foram se organizando mentalmente, se organizando em sua vida, e a conversa deles era o seguinte: vamos chegar no aeroporto e vai ter uma grande festa. Tanto tempo fora do nosso país, as pessoas vão nos esperar com alegria, vão nos receber com alegria. E pela surpresa deles, ao chegar no seu país, não tinha ninguém lhe aguardando. Não tinha faixas, não tinha rojões, não tinha ninguém. Só aquele casal que chegava no seu país de origem durante muito tempo fora. E ele ficou muito chateado. Imagine, você cria uma expectativa e você chega e aquilo não acontece. E ele disse à sua esposa: olha, eu vou ver o que aconteceu. Não é possível que ninguém lembrou de nós. E a esposa disse: então vai, e eu vou orar a Deus e perguntar a Deus. E enquanto ele foi tentar entender o porquê estava sendo tão rejeitado, ela foi orar a Deus. E o Espírito Santo falou com ela a seguinte frase: você ainda não chegou em casa. Quando você chegar em casa, terá festa. O que eu quero dizer para você é que no mundo você terá aflições. No mundo você terá angústia. Sim, porque vivemos ainda no mundo. O mundo, muitas vezes nós conquistamos, mas até mesmo quando conquistamos, não é a totalidade da alegria. No mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo porque você ainda não chegou em casa. A nossa casa é o céu e nós estamos nos preparando para chegar em casa. E quando chegarmos em casa, todos nós juntos teremos uma grande festa e um grande banquete. Mas enquanto estivermos aqui de passagem, tenha paz no seu coração. A aflição que chegará na sua porta, que chegará na sua vida, Deus estará com você e cuidando em todos os momentos. Vivemos ainda na terra, teremos aflições, mas o Senhor tem guardado do teu povo. Vamos marchando para chegar no céu. Que Deus abençoe vocês. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Meus irmãos, paz do Senhor, uma boa tarde a vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa Tempo de Cantar, que é um oferecimento da ADSM feito com muito carinho pela melhor equipe de TV, da TV ADSM, para você. A Andresa vai dar um oi aqui para vocês. Aí daqui a pouco, Daqui a pouco, assim que ela parar de falar, eu volto a falar, chama a palavra, conta as novidades e vamos para a palavra de Deus, mas agora é com ela. A paz do Senhor, queridos irmãos, amadas irmãs e telespectadores. Deus abençoe vocês e um bom programa. O melhor da sua tarde está aqui. Tempo de Cantar. É isso aí, programa Tempo de Cantar. Hoje nós teremos a palavra de Deus. Já ouvimos a nossa pastora Ana Suzy. E assim que eu terminar, antes da pregação do pastor, terá um louvor e terá um recadinho muito especial para você que está aí. Portanto, não saia daí. Fique aí, porque Deus ainda tem uma palavra para você nessa tarde. Eu estava pensando aqui, antes de abrir o programa, estava lendo, e eu estava lendo 1 Samuel 10, versículo 16, onde Saul, nesse episódio, ele já tinha sido ungido rei, já era rei de Israel, mas ele era um menino prevenido, foi bem ensinado. E a lição de hoje,
aprendi com ele a parte B do versículo somente, que ele falou para o tio das jumentas e etc. Porém, o negócio do reino que Samuel falara não lhe declarou. Sabe o que aconteceu? Samuel foi lá, ungiu Saul, rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e ele sabiamente não saiu apregoando que ele agora era o novo rei, mas deixou que falassem por ele, porque sempre tem um porta-voz. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aí, tem hora que você precisa ficar em silêncio e deixar Deus trabalhar por você, Deus falar por você, Deus te apresentar, porque quando Deus apresenta, não tem erro, não tem erro. É só um recadinho, só uma coisinha assim simples para você, mas um conselho hoje que eu aprendi com a palavra de Deus: tem hora que é melhor ficar quietinho e deixar Deus nos apresentar, deixar que a mensagem chegue de forma diferente. Isso. Não é isso aí mesmo? O silêncio ajuda muito. Fique aí, não saia daí. Se você puder, tem que fazer aquele negócio que a gente fala sempre: pegar o link, compartilhar. O que mais? Convidar aquela pessoa especial que você mais gosta para fazer parte desse programa maravilhoso. É isso aí. Então, ó, compartilhe o link, escreva sua mensagem no chat, vamos ouvir aqui a palavra de Deus e nós vamos responder o chat aqui, a sua mensagem será respondida e eu quero que você tenha uma semana de bênçãos, uma semana especial debaixo das mãos do eterno Deus. Fique com a palavra, com o recadinho, daqui a pouco a gente volta. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Mayumi, sou daqui da TV ADSM e vim fazer um convite para o dia 19 de outubro, às 9 horas da manhã, no domingo, que vai ser o dia de finalização do Cibesma, junto com o Cibesma Team. Quem puder estar vindo, a gente agradece muito pela sua presença. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a Mariana, da sede da TV ADSM e estou aqui convidando vocês para estar aqui dia 19 de outubro, às 9 horas da manhã, em um domingo, para participar do Cibesma Team. Você que é jovem, ou você que também queira participar, venha, estaremos esperando vocês, tá? Tchau! A paz do Senhor, meu nome é Graziele, eu estou aqui para fazer um convite muito especial a vocês, para o culto da nossa Cibesma, que acontecerá agora em outubro, nos dias 17 e 18, o horário que começa às 18h30, e nos dias 19, no domingo será na parte da manhã, começa às 9 horas da manhã. Esperamos vocês! Desespero não te deixa ver um caminho que te mostre uma saída, que te faça entender. A voz tão doce, voz dizendo em teu coração: filho, eu estou aqui. Ele subiu a cruz pra não perder você. Só Jesus ama de verdade, não te abandona e te faz um vencedor.
verdade. Quando uma pessoa é vencida pelo pecado, essa pessoa passa a desviar as suas condutas daquelas orientadas pela palavra de Deus. E em alguns casos, há pessoas que fazem pior do que aquilo que a Bíblia chama de incrédulo. Isso significa dizer que o ser humano, todos, não é infalível. Não há homem que não peque. Esta frase é de Salomão. No segundo livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, quando ele está inaugurando o templo, na oração que ele faz, ele diz: porque não há homem que não peque. Então, o que fazer? Já que o pecado é um problema, e é um problema grave. Então, apesar da imperfeição dos homens, da imperfeição humana, Deus usa pessoas imperfeitas, remidas pelo sangue de Jesus, em diferentes áreas da vida, e demonstra assim a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor, o seu amor, e desta forma Ele nos redime da perdição, quando nos lava no sangue precioso que Ele derramou na cruz por nós. Romanos capítulo 15, verso 4, está escrito: tudo quanto dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, as coisas que nos foram escritas desde a antiguidade e estão nas Escrituras, estão lá, para que pela paciência e consolação todos nós tenhamos esperança. Então, se uma pessoa vive no pecado, está cansada do pecado, ainda há esperança. De fato, nós precisamos observar as coisas e reter em nós aquilo que presta.
Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, verso 21, ele diz: examinai tudo, retende o bem. Veja tudo, mas só fica com o que presta. O que não presta, descarta. Eu não lembro se em 1993, mas eu acho que era, eu servia a Deus como pastor na igreja em Carapicuíba. E lá tinha um grupo de irmãs que oravam, e uma delas um dia me disse, quando eu falava deste assunto: pastor, aprendemos que quando viemos à igreja a gente tem que trazer 2 sacolas, uma com fundo e outra sem fundo. As coisas que prestam a gente coloca na sacola com fundo, e as coisas que não prestam a gente põe na sacola sem fundo, e aí a gente já perde e vai só com o que presta embora. Na verdade, a gente precisa examinar tudo. Há muitas histórias na Bíblia interessantes de pessoas sujeitas, como qualquer outra pessoa, às mesmas paixões. Contudo, elas, pela graça de Deus, venceram. E ao vencerem, dão testemunho do que Deus pode fazer por qualquer pessoa que se aproxima dele pela fé em Jesus Cristo. O salmista que escreveu o Salmo número 107 faz uma convocação, e é uma convocação contundente. Ele diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E no verso 2 ele diz assim: digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e Ocidente, do Norte e do Sul, que andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, que não acharam cidade que habitassem, gente faminta, gente sedenta, gente cuja alma desfalecia neles. Eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Somos então todos convidados a este louvor, a esta adoração. E o texto que lemos hoje trata disto. Deus operou em nós uma caríssima redenção. O Salmo número 49, o verso número 8, diz que a redenção de uma alma é caríssima. A redenção de uma alma é caríssima. E todos os recursos se esgotariam antes de saldar o preço da redenção desta alma. Daí se dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se a redenção é caríssima, como fazer para resolver este problema? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, está escrito: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele, Jesus Cristo, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos,
para servir de testemunho a seu tempo. Então, se a redenção da alma é caríssima, Jesus Cristo deu-se a si mesmo pela redenção da nossa alma. Então, Deus fez isto por nós, apesar do alto custo. Custou a vida do Filho de Deus. Mas para nós, não custa nada. Na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 24, está escrito que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele pagou o alto preço e nos oferece sem preço. Está entendido, sim ou não? Sim ou não? Ok. Esta redenção, como disse, custou a vida de Jesus. O justo morreu pelo injusto. O santo morreu pelo pecador. Na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 7, está escrito que nele, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue. Isto é, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, pelo sangue de Jesus, nós temos a redenção. A redenção é tornar a pessoa ao status que tinha antes da sua queda. Colossenses capítulo 1, verso 14 diz que em Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o pagamento, a satisfação da dívida dos nossos pecados foi quitada pelo derramar do sangue de Jesus. Então, tudo em nós, a partir daí, é afetado positivamente pela redenção que foi operada por Cristo em nosso favor. Então, somos todos nós convidados a louvar a Deus por esta redenção. E o louvor a Deus parte de um coração que reconhece isto e que, porque reconhece, é um coração agradecido. O texto que lemos fala que Jesus foi convidado para uma ceia, para uma comida, na casa de um fariseu. E ele foi lá. E quando ele chegou lá, verso 37 diz que uma pecadora, ao saber que Jesus estava lá, se dirigiu até lá. E quando ela foi, ela levou um presente. O rótulo daquela mulher é o rótulo de uma pecadora. A sociedade sabia que ela era uma pecadora. O religioso aqui sabia que ela era uma pecadora. Ela sabia que era uma pecadora. Mas ela foi até Jesus. Ao chegar lá, ela abraçou os pés de Jesus e começou a chorar e regar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar os pés de Jesus com o cabelo. E beijava os pés de Jesus e ungia os pés de Jesus com aquele perfume que ela levou. Quando o fariseu viu isto, começou a falar consigo mesmo. Se ele fosse de fato quem ele diz que é, ele saberia que esta é uma pecadora. Está no verso 39. Então Jesus, sabendo de tudo, porque ele sabe tudo, olhou para aquele senhor que o havia convidado e contou essa historinha que vocês leram.
uma certa pessoa emprestou dinheiro para duas pessoas. Para uma ele emprestou 500, para outra ele emprestou 50. Dá o nome que vocês quiserem para esse dinheiro. O que importa aqui não é o valor econômico, é a capacidade de pagamento. Os dois, tanto um quanto o outro, não tinham capacidade de salvar ou de saldar aquele compromisso. Seja pouco ou seja muito, nenhum dos dois conseguiria pagar. Então, aquele senhor que havia emprestado o dinheiro, perdoou aos dois, ao que devia 500 e ao que devia 5. 500 mil, 5 mil, 500 reais, 50 reais, 500 milhões, 50 mil, isso pouco importa. O que importa é, os dois não podiam pagar. E porque não podiam pagar, os dois foram perdoados. E os dois sendo perdoados, têm comportamento diferente. Jesus pergunta isto: qual dos dois amará mais aquele que perdoou? Quem é que ama mais o que perdoa? É aquele que se sente mais perdoado. Diga aí, quem é mais perdoado, ama mais. Ok? Quem é mais perdoado, ama mais. Bom, Jesus então olha para aquela mulher e, olhando para a mulher, conversa com aquele homem que o havia convidado. E disse: ô Simão, está vendo essa mulher aqui? Aquela que em duas partes desse texto é chamada de pecadora, está vendo esta pecadora? Eu entrei aqui na tua casa e você não me deu água para lavar a mão, para lavar o pé. Mas essa mulher está lavando o meu pé com a lágrima dela. Dá para você avaliar quem de vocês dois ama mais? Eu entrei aqui e você não me beijou, mas ela está beijando o meu pé. Dá para avaliar qual de vocês dois me ama mais? Eu entrei aqui e você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela está passando perfume no meu pé. Dá para avaliar qual de vocês dois me ama mais? Por isso eu te digo que os muitos pecados dela são perdoados, porque ela está demonstrando esse amor, este muito amor. Tiago capítulo 1, verso 17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há nem mudança e nem sombra de variação. Então, quando nós entramos na casa de Deus, precisamos ouvir o que o salmista disse no Salmo 107. Todos nós vamos nos apresentar a Deus em gratidão, em louvor, em adoração, porque Ele é bom. Nós não tínhamos como resolver o nosso problema do pecado, mas Ele resolveu por nós. Há um hino na harpa, cadê o Edinho? Foi evangelizar. Tem um hino na harpa que diz: eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Que número? 465. Abre aí.
É isso aí. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes assim não sentia, agora isto a mim empolgou. Eu li que ele foi conduzido à corte de Jerusalém. Ali padeceu grande afronta, coroado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou, e nela por mim expirando, os meus vis pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança seu lado furou. Na esponja lhe deram vinagre, e ele por mim o tragou. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram-no em um sepulcro, e os guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar, e Deus fez então um milagre, fazendo-o dos mortos tornar forte. Os guardas ainda vigiavam quando um anjo veio do céu, e a pedra que estava na porta com grande poder removeu. Depressa os laços caíram. O plano de Deus era assim, e a luz e a vida resplendem, e isso foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Então, quando estamos na casa de Deus, precisamos desenvolver esse espírito de gratidão, por causa da bondade do Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom.
Nós mudamos, os homens mudam, os ventos mudam, os governos mudam, as estruturas mudam, mas apesar disto, Deus não muda, Ele é bom. Deus é bom. Então, precisamos lembrar que Ele sempre age com misericórdia. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque as misericórdias dele não têm fim. Deus é bom. Então, a misericórdia não existe porque a gente merece. A misericórdia existe porque Deus é bom. Deus é bom. Então, como Deus é bom e Ele sabe tudo, sabendo que o homem pecaria, Ele providenciou a redenção. Livro de Pedro, no primeiro livro de Pedro, capítulo 1, verso 18 até o verso 20, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição a gente recebeu dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes de existir mundo. O sangue de Jesus Cristo já foi conhecido. Por quê? Porque Deus é bom. Levanta a mão e diga: Deus é bom. Então, o sangue de Jesus que foi derramado para perdão dos nossos pecados é eficaz e eficiente para salvar todos os pecadores. Por que eu sei disso? Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, está escrito: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Olha para o colega e diga: por você também, por mim também, pelos pecados de todos. Jesus derramou seu sangue pelos pecados de todos, até do mais vil pecador, de todos. Isso não vem de nós, não é porque a gente mereça, é pura graça de Deus, favor que a gente não merece, misericórdia exposta. Na carta de Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, diz: porque pela graça sois salvos. Não, porque a graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a o sangue dele foi derramado por todos, e ele trouxe salvação a todos. E como é que esta graça funciona? Ela funciona ensinando o quê? Que a gente tem que abandonar o pecado. Ele morreu por todos, derramou seu sangue por todos, a graça foi manifestada a todos, e esta graça manifestada a todos nos ensina a renunciar o pecado, renunciar às concupiscências, às coisas mundanas. E uma vez que a gente se arrepende do pecado e abandona o pecado, a gente passa a viver equilibrado, pé no chão, sóbrio.
justamente, piedosamente. Por quê? Porque a graça de Deus funciona, e a graça de Deus transforma o mais vil pecador e dá a ele uma nova vida, uma nova identidade, uma nova chance. E quando alguém olhava para nós dizendo: ali vai uma pecadora, Jesus está olhando dizendo: se você é muito perdoado, você ama muito. Então, quando eu vejo a manifestação de gratidão, de louvor, de adoração, então eu sei que você se sente perdoado, e quem é mais perdoado ama mais. Tem coragem? Levanta a mão aí e alce a tua voz no mais alto que você der conta e diga: glória a Deus. Então, esta graça de Deus se manifestou a todo mundo, porque o sangue foi derramado por todo mundo. Mas nós precisamos usar um dispositivo que Deus inventou, que a gente deu o apelido de fé. A graça foi manifestada a todo mundo. Romanos capítulo 5, verso 2. Romanos 5, 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A graça está aí. Mas para entrar nesta graça, a gente precisa de fé. Pela fé, nós temos entrada nesta graça. Na graça em que nós estamos firmes. E nós nos gloriamos então na esperança da glória de Deus. O sangue foi derramado por todos. A graça de Deus foi manifestada a todos. E aqueles que tiverem fé para entrar na graça estarão firmes e salvos nesta graça. Está claro aí, gente? Sim ou não? A nossa salvação, então, é pela graça. Romanos 3, 25, diz que Deus propôs a Jesus para propiciação pela fé no seu sangue. Não é só dizer eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus. É fé no sangue de Jesus. O sangue foi derramado por todos. A graça foi manifestada a todos. Mas para que a gente tenha a propiciação dos nossos pecados, é preciso colocar esta fé no sangue de Jesus. Eu sei que ele era inocente. Eu era o culpado, mas ele morreu por mim. Então, pela fé no sangue dele, eu tenho a justificação dos meus pecados, a remissão dos meus pecados cometidos sob a paciência de Deus. Então, quem recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem a vida eterna em Jesus. Porque a sua fé foi posta no sangue dele. Por isso é salvo por ele. João capítulo 3, verso 16, é o texto áureo, da igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê, gente? Deus deu o seu Filho? Deu. O sangue dele foi derramado por todos? Foi. A graça é manifestada a todos? Sim. O Filho dele veio fazer o que no mundo? Morrer. E quem crê nele não perece, mas tem a vida eterna. A pessoa que crê em Jesus toma uma atitude pública disso. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele diz: quem crer
Aí tem conjunção aditiva. Quem crer e for batizado, será salvo. Batismo salva? Não. Mas o batismo declara que você creu. A declaração de que você creu é se submeter ao batismo. Nós morremos com Cristo e fomos sepultados com Ele pelo batismo. É uma forma de dizer para o mundo todo: pessoal, olha para mim, morri para o mundo, agora eu vivo para Deus, porque Ele morreu por mim. Entenderam bem, sim ou não? Então todos nós, quando nos lembramos da redenção, nos rendemos diante de Deus e louvamos a Deus. Entusiasmados nós cantamos, felizes a gente louva e adora. Por quê? Porque Ele perdoou o imperdoável. Ele perdoou aquilo que nós nunca poderíamos pagar. A dívida era alta, a redenção de uma alma é caríssima, e os recursos se esgotariam antes da redenção de uma alma, mas Ele se deu por nós, Ele derramou sangue por nós, Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, e este foi o preço. E quando eu reconheço que Ele fez por mim, o salmista diz: venham todos para adorar ao Senhor, porque Ele é bom. Levanta a mão aí e diga: Deus é bom. Então se habitue a louvar a Deus em todo tempo, em todos os ambientes, em todos os lugares onde você estiver. Por quê? Porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre. Louve a Deus ao se deitar, louve a Deus ao se levantar, louve a Deus ao comer, louve a Deus ao ir trabalhar, ao sair do trabalho, louve a Deus ao entrar na igreja, louve a Deus ao fechar um negócio, louve a Deus a bater suas metas, louve a Deus o tempo todo. Deus é bom. Levanta uma mão bonita aí, diga: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que existe em mim. Bendiga o seu santo nome. Forte: bendiga minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos benefícios que Ele fez. Louve a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Bendito é o nome do Senhor. Então, aquele que se sente perdoado, ama mais. Às vezes a gente tem um comportamento de fariseu. A gente fica rotulando as pessoas. Aquele é um pecador, aquela é uma pecadora, aquele é isso, aquele é... Às vezes o pecador está com o coração quebrado, e a palavra de Deus diz que Deus não desprezará um coração contrito que a Ele vier. Está no Salmo número 51. Deus não vai desprezar ninguém cujo coração esteja arrependido, contrito, quebrantado. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, o céu coloca atenção nesta pessoa. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 1 a 5,
dá um mapa do que Deus fez com a gente. Ele nos vivificou. Quando a gente estava tudo morto nas nossas ofensas, nos nossos pecados. No outro tempo, a gente andava segundo o curso deste mundo, mais ou menos vivendo influenciado pelo príncipe das potestades do ar, influenciado pelo espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A gente vivia tudo assim. Todos nós também antes andávamos assim, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos todos nós, por natureza, filhos da ira, como todo mundo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele, Deus, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, nós somos salvos. Este amor de Deus é um amor que a gente não consegue avaliar. No livro de Jeremias, capítulo 31, eu acho que é verso 3, Jeremias 31, 3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, também com amável benignidade eu te atraí. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus por nós foi capaz de perdoar todos os nossos pecados. Ele nos lavou com seu sangue, nos perdoou e nos deu uma vida nova. Colocou em nós o Espírito Santo. Bendito seja o Senhor para sempre. E lá no Salmo 107, o verso 2, Salmo 107, verso 2, diz assim, digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Ele nos remiu da mão do inimigo. Remir é comprar satisfazendo a dívida. Ele fez isto. Nós estávamos na mão do inimigo, mas Jesus nos comprou pelo seu sangue. A Bíblia diz, no final da Bíblia, no livro do Apocalipse, o capítulo 5, vai lá, vamos terminar lendo isso, capítulo 5 do Apocalipse. Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, e nem olhar para ele. E eu chorava muito, palavras de João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio
e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, e diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Agora leiam: e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz eles diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles existem, dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: sejam ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Aleluia! Somos todos convidados à adoração, que nós abramos o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, que nós nos prostremos diante do Senhor para dizer: eu era um pecador perdido, lascado da vida, mas Ele morreu por mim, pagou o preço e me perdoou completamente. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O texto diz que a mulher era rotulada de pecadora. Mas Jesus, no verso 48, olha para ela e diz: os teus muitos pecados estão perdoados. Levanta a mão bonita aí e diga: que bênção, eu estou perdoado. Bota um sorriso no seu rosto e diz: eu estou perdoado. Que alívio saber que eu estou perdoado. Que alívio saber que Deus me perdoou em Cristo. Que alívio saber que o sangue de Jesus Cristo foi eficiente e eficaz e me lavou de todos os meus pecados. Então, nós somos todos chamados a confessar diante do mundo o que Jesus fez por nós. Está escrito em Romanos capítulo 10, verso 10: se com o coração você crê, isso é para a justiça, e com a boca você confessar, isso é para a salvação. Os remidos do Senhor podem dizer com toda clareza: Jesus me salvou pelo poder do seu sangue. Eu creio de todo o meu coração na obra redentora que Ele fez por mim na cruz do Calvário. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Eu sei que em Jesus eu tenho vida abundante, porque Ele me garantiu a vida eterna. Deus não quer que você tenha mais um sentimento de culpa ou de solidão.
Colossenses capítulo 1, verso 27, diz que o mistério da glória de Deus é Cristo em nós. Se Cristo está em nós, a gente não vive mais sozinho. Se Cristo está em nós, não há solidão. Se Cristo está em nós, nós não vivemos mais o tempo todo dizendo: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, porque Cristo veio morar em nós. Meus irmãos, a mulher demonstrou da forma que ela podia a gratidão da sua alma. E Jesus te convida hoje a fazer o mesmo. Demonstre a Jesus a sua gratidão, porque Ele perdoou todos os teus pecados. Ele derramou o seu sangue, não só pelos meus, não só pelos da igreja, mas pelos pecados de todo mundo. E a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todo mundo. Então o sangue foi derramado por todos, a graça é disponível a todos, e aí vem o convite. O sangue está aí, a graça está aí. Se você quiser, você pode entrar nesta graça, pela fé em Jesus Cristo. Esta é a pregação do Evangelho. Arrependa-se do seu pecado. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Deus deseja que você seja amplamente feliz, e você é feliz na medida em que você olha para a sua própria vida e diz: não tenho mais nada a pagar, Jesus pagou por mim. É a palavra de Deus em nome do Senhor. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Olha só, depois desse louvor maravilhoso e desta palavra maravilhosa que Deus nos trouxe, eu tenho certeza que a sua vida foi edificada por Deus. Então te peço, você que ouviu, que estava aí no meio do caminho, pegou a mensagem, se puder, compartilhe esse link. E se você não é inscrito ainda na TV ADSM, se inscreva. Vai lá no YouTube, digita TV ADSM, aí vai aparecer. Aí você vai lá no sininho, se inscreve, ativa todas as notificações e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Você vai assistir, vai ouvir a genuína palavra de Deus. Teremos o nosso convite para você. Essa semana ainda tem mais um culto, quarta-feira. Qual é ele? Culto de doutrina, lugar de pensar. É isso aí, culto de doutrina, lugar de pensar. E no domingo, celebração em família. Mas tem também compartilhando da graça sexta-feira com a pastora, não é isso? Isso. Tem tanta coisa. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Se inscreva na TV ADSM. Tem muita coisa boa para você. Que Deus te abençoe. Semana de bênçãos. Tchau. Deus abençoe. Boa tarde. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.